Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema direitos LGBT e religião no Brasil, eu tenho a satisfação de conversar com o Tony Bezerra. O Tony é pesquisador e professor na Universidade de Brasília e é também doutorando em Sociologia. Tony, é uma alegria para a Diocese Anglicana de Brasília receber você no Radar Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também aqui o convite do nosso bispo Maurício Andrade, que é uma pessoa que tem dado uma contribuição muito grande, em termos de direitos LGBTs e, sobretudo, também direitos religiosos da população LGBT. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tony, vamos começar conversando sobre um panorama dos direitos LGBT no Brasil hoje. Como está essa questão? Então, no Brasil, nós tivemos alguns avanços nos últimos anos em termos de direitos LGBTs, mas eles se deram, sobretudo, no âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos, em 2011, a conquista da união afetiva, da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o reconhecimento do casamento, entre pessoas do mesmo sexo, pelo Conselho Nacional de Justiça, também seguindo aí a diretriz, a decisão do Supremo Tribunal Federal. E depois nós tivemos algumas outras decisões importantes. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito das pessoas trans e travestis de alteração do nome no registro de nascimento e, consequentemente, em todos os outros registros civis. E essa mudança de nome e sexo no registro é sem necessidade de cirurgia de transexualização ou sem necessidade também de decisão judicial ou de laudo médico. Foi uma conquista muito importante para a população trans, que foi por meio do STF. Em 2019, também uma nova decisão, no primeiro ano do governo Bolsonaro, digamos que no contrapé da onda conservadora do bolsonarismo, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a LGBTfobia como um tipo de racismo, Então, hoje, a LGBTfobia, a homofobia, a lesbofobia são crimes no Brasil, São reconhecidos como crimes, da mesma forma que o crime de racismo. Essas são as principais conquistas, Em 2020 também tivemos uma decisão que garantiu o direito à doação de sangue por parte de homens gays e de mulheres trans, que era um direito que estava sendo negado aí pelo Ministério da Saúde, mas foi garantido por meio de uma decisão do STF que derruba uma parte da portaria do Ministério da Saúde que trata sobre doação de sangue. Além disso, nós tivemos alguns direitos que foram garantidos ao longo do tempo, em outras áreas também, educação, saúde, acesso a determinados serviços, Lembrando que o movimento LGBT, dentro dessa luta institucional, ela começou principalmente no combate à pandemia de HIV/AIDS. Então, a reivindicação por mais pesquisas, por acesso aos tratamentos preventivos, acesso também aos tratamentos para as pessoas que vivem com HIV, e a partir daí uma série de direitos foram sendo conquistados, ao longo do tempo, em diversas áreas de políticas públicas, assistência social também, educação, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, uma onda conservadora muito forte, muitos professores e professoras ficaram com receio de tratar do tema da LGBT e LGBTfobia nas escolas. Então, houve um processo de censura muito grande,
E aí a nossa expectativa é que com a retomada da democracia possa haver uma retomada também do diálogo e da conscientização da população a respeito dos direitos da população LGBT. Certo, Tony. E no que concerne à religião, né, como nós podemos perceber as relações entre os direitos LGBT e a religião no Brasil contemporâneo? Então, esse sempre foi uma relação muito polêmica, né? Sobretudo porque a questão LGBT, a questão da homossexualidade, da transexualidade, historicamente, ela foi vista como um pecado por parte da religião, foi vista como um crime por parte do direito, né? E foi vista como uma doença por parte da medicina, né? Então, sempre houve um preconceito muito grande, né, desde a formação do Brasil, em termos da vivência da homossexualidade, da transexualidade, da diversidade sexual e de gênero, né? E nós sabemos que a origem desse processo discriminatório ocorreu exatamente porque nós tivemos um processo de estigmatização da população LGBT, né, que foi vista inicialmente no processo de formação histórica do Brasil enquanto um pecado por parte da Igreja Católica, que era a religião oficial do Império Português e, consequentemente, a religião oficial do Brasil durante a maior parte do processo de colonização, sendo que só houve uma separação entre religião e Estado, uma separação formal, com a proclamação da República em 1889, né? Então, durante a maior parte da história do Brasil, houve essa confusão entre Estado e religião, né? No caso, a religião católica, e uma visão bastante negativa sobre as pessoas LGBTs, sendo vista como um pecado, inclusive pessoas LGBTs sofrendo com violências enormes e julgamentos por parte da Inquisição no Brasil e em outros países também colonizados pela Igreja Católica. E aí, mais recentemente, você tem pessoas LGBTs, né, dentro das religiões cristãs, né? Geralmente, a população LGBT foi mais bem acolhida pelas religiões de matriz africana, principalmente no Brasil, Umbanda, Candomblé, que tiveram um acolhimento maior da população LGBT, só que mais recentemente você tem LGBTs também em religiões cristãs, né? Então, em termos de direitos religiosos da população LGBT, nós ainda estamos engatinhando, né? Mas está começando a haver uma abertura aí de diversas denominações cristãs a respeito do direito de acesso e de acolhimento da população LGBTIA+, e entre elas eu destacaria a Igreja Anglicana, porque foi a primeira igreja de origem europeia que aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? É algo que ainda não é uma realidade em outras denominações cristãs, mas que já é uma realidade dentro da Igreja Anglicana do Brasil. Isso é uma coisa que tem que ser demarcada, né? Aqui na Igreja Anglicana de Brasília, nós tivemos o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo, acho que foi em 2019, 2020, mais ou menos, né? E que foi um momento importante e um processo de abertura, mas nós sabemos também que existem vários conflitos em meio a esse processo, porque existem setores conservadores, né, e fundamentalistas que não aceitam os direitos da população LGBT. Então, existe um conflito ainda em diversas denominações a respeito dessa questão. E quais são os principais obstáculos, Tony, que você gostaria de destacar para uma efetiva, uma plena integração das pessoas LGBT a mais num contexto religioso no Brasil? Então, falando especificamente da questão das religiões cristãs, né? Porque, como eu disse, as religiões de matriz africana já têm um histórico de acolhimento muito grande da população LGBT. Agora, falando das religiões cristãs,
Eu acho que existe ainda, Rodrigo, uma dupla desconfiança, né? Existe uma desconfiança por parte da população LGBT em relação às religiões cristãs, e existe uma desconfiança das religiões cristãs em relação à população LGBT e ao movimento LGBT, né? Então, para você conseguir vencer essas desconfianças, e essas desconfianças elas têm motivos muito sólidos para existirem, né? Como eu falei, o processo histórico de colonização do Brasil por parte de uma religião, de um catolicismo que rechaçava e humilhava a população LGBT, né? E ainda hoje na Igreja Católica ainda não é aceito o casamento, a união entre pessoas do mesmo sexo, e nem sequer que ocorra a unção das alianças, né? Então, eu acho que o principal obstáculo ainda é o conservadorismo das igrejas cristãs, né? Que a maioria das igrejas cristãs ainda não aceitam a diversidade sexual e de gênero, a maioria das religiões cristãs ainda acredita que o sexo serve apenas para a procriação, e que se as LGBTs não fazem sexo para procriação, então não se pode haver essa união, né? Então, existe uma desconfiança muito grande. Eu acho que o maior obstáculo, sem dúvida, é o conservadorismo, é a dificuldade que alguns religiosos ainda têm de compreender a sexualidade, a diversidade sexual e de gênero como parte da diversidade da criatividade de Deus ou da deusa, né? Porque se nós compreendemos a diversidade sexual e de gênero como parte da criatividade de Deus, como parte da criação de Deus, aí fica muito mais fácil haver a quebra dessas desconfianças, né, dessa dupla desconfiança, e um acolhimento maior, né? Agora, enquanto esses setores mais fundamentalistas não aceitarem as pessoas como elas são, é muito difícil haver um acolhimento verdadeiro dentro das religiões cristãs, né? A gente viu recentemente polêmicas em relação ao pastor André Valadão, que fez declarações LGBT-fóbicas, né, justamente no mês do orgulho. Nós estamos celebrando o mês de junho enquanto mês do orgulho, enquanto você tem alguns pastores fundamentalistas que dizem que nós não podemos sentir orgulho de quem nós somos, que nós não podemos ser quem nós somos, que Deus rechaça a população LGBT e a diversidade, sendo que, na realidade, é a própria deusa que criou essa diversidade, né? Então, eu acho que o principal obstáculo ainda é o conservadorismo, o preconceito e, muitas vezes, a falta de uma autoaceitação, né? Porque nós observamos que, da parte de alguns religiosos fundamentalistas, existe uma falta de autoaceitação também, e uma autorrepressão, e que isso acaba reverberando no seu discurso religioso. Muitos tentam se esconder por trás da religião também, esconder os seus desejos por meio da religião, e aí fica muito difícil de haver essa integração e esse duplo acolhimento, né? Então, existe essa, como eu falei, essa dupla desconfiança, a desconfiança das LGBTs em relação às religiões cristãs. Elas têm razão de acontecer porque nós temos um histórico de violência, de repressão, de preconceito, mas a desconfiança das religiões cristãs em relação à população LGBT não tem razão de ser, justamente porque parte de um preconceito, parte de uma visão discriminatória que precisa ser alterada, e que acredito que começa a ser alterada porque nós temos o crescimento aí da população LGBT dentro dessas religiões. Hoje nós temos igrejas LGBTs no Brasil, né? Igrejas LGBTs, igrejas que foram criadas já com essa proposta de acolhimento da população LGBT. Eu citaria o exemplo da Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, que é uma igreja que nasceu nos Estados Unidos, que chega ao Brasil na década de 2000, que hoje está espalhada aí pelo Brasil. Temos outras denominações também, como Cidade de Refúgio, Igreja Cristã Contemporânea, uma gama bastante extensa de grupos religiosos, Nova Esperança. São igrejas que
foram criadas por pessoas LGBTs e que já vieram com essa proposta de acolhimento, né? Então, eu acredito que a partir desse movimento dessas novas igrejas, a abertura da igreja anglicana e de outras igrejas também para a diversidade, eu acredito que esse processo ele vai, aos poucos, representando também uma superação desses obstáculos, uma abertura para a diversidade. E já que estamos falando de abertura e de diversidade, Tony, vamos falar um pouco sobre propostas de superação, não é? Como é que nós, enquanto sociedade, e partindo da premissa que a religião é um elemento estruturante da identidade para muitas pessoas, como é que nós podemos superar esses obstáculos? Como é que pode se tornar possível essa efetiva integração? Então, eu acredito que, assim, do ponto de vista da sociedade de forma geral, é por meio da educação, a quebra dos preconceitos, né? Como eu falei, a grande mudança é por meio da educação. Então, é preciso que se trate da questão da diversidade sexual, educação sexual nas escolas. A educação sexual nas escolas ela é extremamente importante, primeiro, para que a gente consiga evitar casos de abuso sexual. A única forma de as crianças saberem que elas não podem ser abusadas é se esse tema for tratado na escola, né? As crianças elas só vão saber que elas não podem ser abusadas sexualmente e como elas devem denunciar os abusos sexuais se esse tema for tratado nas escolas, né? Então, educação sexual nas escolas para que se combata o abuso sexual de crianças e adolescentes, para que se consiga combater situações de gravidez inesperada na adolescência, para que se consiga combater a LGBTfobia, ampliar o respeito à diversidade. Sem dúvida nenhuma que o papel das escolas públicas e privadas, o papel da educação é absolutamente fundamental. Falando do ponto de vista das igrejas, eu acredito que existe um movimento de baixo para cima e de cima para baixo, né? O movimento de baixo para cima é no sentido de reconhecer que existem pessoas LGBTs em todas as religiões, né? Existem grupos LGBTs católicos, grupos LGBTs evangélicos, como Evangélicos pela Diversidade. Entre os católicos existem grupos espalhados pelo Brasil inteiro. Esses grupos eles formam uma rede nacional de grupos católicos LGBTs, né? Com articulação internacional, porque também existe uma articulação internacional de cristãos arco-íris, né? Como são chamados. Então, existe reconhecer que existem LGBTs em todas as denominações, da mesma forma que existe também grupos islâmicos LGBTs, né? Ou seja, o islamismo, que é visto como uma religião muito conservadora, você também tem grupos LGBTs cristãos, não nesses países em que é dominado pela lei do islamismo, mas, por exemplo, grupos islâmicos LGBTs na França ou na Inglaterra, por exemplo, que são países que recebem imigrantes, né, muçulmanos, e muitos desses são LGBTs e começam a formar grupos também. Então, reconhecer que existem LGBTs, né, dentro das religiões, e aí reformar os cânones, né? Precisa haver uma reforma canônica nessas igrejas para que o acolhimento seja algo efetivo, né? Não basta dizer, eu acolho as pessoas LGBTs. É preciso que essas LGBTs consigam ter acesso real a essas igrejas, inclusive a possibilidade do sacerdócio, né? Ou seja, essas pessoas elas não somente serem acolhidas, mas que também haja a possibilidade de LGBTs serem pastores, pastoras, sacerdotes dentro dessas igrejas, além, obviamente, da possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, que pessoas LGBTs tenham os mesmos direitos e deveres que qualquer outras pessoas dentro dessas religiões. Isso é algo que é possível, né? E é algo que tem sido reivindicado também pelo movimento LGBT, justamente porque não basta que a população LGBT tenha os mesmos direitos civis, né? Enquanto, do ponto de vista religioso, continuam existindo pastores que condenam as pessoas LGBTs ao inferno, né? Sendo que
Obviamente que a população LGBT quer ter esses direitos religiosos e quer ter também uma visão de futuro pós-morte, em que haja esse acolhimento, né? O acolhimento não somente na vida terrena, mas o acolhimento na vida posterior. E eu acho que as religiões elas começam a se abrir, ainda existem muitos preconceitos. Eu acredito que as religiões cristãs fundamentalistas, elas continuam sendo o principal eixo de manutenção desse conservadorismo e da discriminação contra pessoas LGBTs, né? Inclusive, quando houve o julgamento no STF com relação à criminalização da LGBTfobia, foi discutida a questão da religião, da liberdade religiosa, e foi colocado ali um adendo com relação à liberdade religiosa, né? Sendo que a religião ela não pode ser utilizada para o cometimento de crimes, né? Ou seja, você não deve considerar uma igreja como se fosse um lugar isolado em que pode haver racismo, em que pode haver machismo, em que pode haver LGBTfobia. As igrejas estão integradas à sociedade, precisam acompanhar o avanço dos direitos humanos, e é preciso haver um compromisso, sim, de todas as igrejas cristãs no sentido de um maior acolhimento efetivo da população LGBT, um respeito à diversidade sexual, e, obviamente, que a gente registra também aqui essa importância da Igreja Anglicana ter essa abertura, esse pioneirismo, né, que aconteceu, que a Igreja Anglicana dá o exemplo no sentido de haver o casamento, no sentido de haver a possibilidade do sacerdócio de pessoas LGBTs, né, e que esse exemplo seja seguido por outras religiões cristãs também no Brasil, que de fato nós ainda estamos engatinhando, né? Existe muito preconceito, o catecismo da Igreja Católica ainda condena a prática da homossexualidade, né? Então existe uma discriminação que ainda está colocada, né? O Papa Francisco ele tem feito algumas sinalizações de uma abertura, mas são sinalizações ainda muito tímidas, mas acredito que aos poucos, por meio desse processo de baixo para cima, né, a entrada de pessoas LGBTs, a criação de grupos LGBTs cristãos, e também a mudança de cima para baixo, a mudança dos cânones, a mudança do direito canônico dessas religiões, é o processo que vai garantir que aos poucos no futuro se consiga uma superação desses obstáculos em termos de diversidade sexual e religiosa dentro das igrejas cristãs. Olha, já que estamos falando de educação, o que poderíamos falar sobre a educação teológica, os programas de formação de teólogos e teólogas no Brasil? Como é que eles poderiam contribuir para a superação do preconceito e da discriminação? Ótima pergunta. E nessa seara nós temos o exemplo do professor e pastor André Moscoff, né, que é uma grande personalidade aí que tem refletido, discutido sobre essa questão. Temos também o teólogo Paulo Et, né, na Igreja Anglicana, que também tem discutido profundamente essas questões. A professora Ana Esther, Pablo Freire, né? No caso do André Moscoff, ele fez a sua graduação em teologia, né, na Faculdade Luterana, e depois não conseguiu a ordenação justamente porque houve o processo de preconceito, ele se revelou gay, né, e aí não conseguiu se tornar pastor luterano, né? Mais recentemente, depois de uns 10, 20 anos, agora ele foi ordenado como pastor de uma igreja em Salvador, uma igreja inclusiva, né? Só que existe ainda essa problemática, né, de pessoas que fazem o curso de teologia, entram nos seminários e que muitas vezes são impedidos de vivenciar as suas experiências sexuais em função desse conservadorismo. Então, é preciso haver também
uma representatividade, né, um acolhimento maior dentro desses espaços de formação religiosa, sem dúvida nenhuma, uma redução do preconceito que ainda existe nesses espaços de formação, que são espaços, muitas vezes, de opressão de pessoas LGBTs, né? E uma das coisas que tem aparecido na minha pesquisa é que algumas pessoas LGBTs que tentam reprimir a sua própria sexualidade, tentam negar a sua própria identidade, buscam esses espaços de formação na esperança de conseguirem reprimir os seus desejos, quando na realidade essa repressão do desejo, ela muitas vezes é algo temporário, é algo que vai voltar depois, né? Então, esses espaços de formação, muitas vezes, acabam sendo espaços em tentativas de cura gay, e sendo que, na realidade, a cura gay não existe, a cura lésbica não existe, né? Então, eu acho que a discussão sobre a diversidade dentro desses espaços religiosos, ele é fundamental justamente para se compreender que a diversidade sexual e de gênero faz parte da criatividade de Deus, faz parte da criatividade da deusa, e que não deve haver uma negação ou uma repressão da sexualidade dentro desses espaços religiosos, que ainda são espaços de muita repressão, né? Como eu falei, existe toda uma estrutura dentro desses espaços em que é negada e reprimida a sexualidade, e muitas vezes você tem LGBTs que, tentando se libertar do preconceito, acabam buscando espaços como esse na tentativa de reprimir a sua orientação sexual, sendo que, na verdade, estão apenas negando a sua própria identidade, negando as suas vivências, algo que não é positivo, que não é saudável e que não é efetivo, né? Foi comprovado que as tentativas de cura gay foram todas fracassadas, né? As tentativas de cura gay, não tem nenhum caso de cura gay que seja comprovado, né? Mesmo porque não existe cura gay, porque gay não é uma doença, ser gay não é uma doença, ser LGBT não é uma doença, né? Inclusive, uma das minhas entrevistadas, a pastora Lana Holder, ela vai falar exatamente, uma pastora lésbica, ela vai falar exatamente que o que dá autoridade para essas pastoras LGBTs falarem que não existe cura gay é exatamente porque eles tentaram de tudo, todo o repertório que foi falado que tinha que fazer tal coisa para cura gay, tinha que fazer tal coisa para cura gay, tal coisa para cura gay, eles fizeram, e nada funcionou, né? E é exatamente a partir dessa experiência de ter tentado de tudo e nada ter funcionado é que essas pessoas passam a se aceitar e passam a entender que, na realidade, não é Deus que condena as pessoas LGBTs, mas sim os fundamentalistas e as pessoas conservadoras que condenam os LGBTs e usam Deus para condenar a diversidade que foi criada, aí sim, pelo próprio Deus, pela própria deusa. Então, eu acredito que essa mudança nos espaços de formação das religiões cristãs, dos seminários, dos cursos de teologia, eu acredito que isso é fundamental para que a gente consiga, ao longo do tempo, superar esses obstáculos, superar a LGBTfobia nos espaços religiosos. Rodrigo? Tony, muitíssimo obrigado pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos, com uma temática tão relevante, especialmente quando nós estamos gravando no mês de junho, que é efetivamente o mês em que se celebra o orgulho LGBT. Então, trazer essa reflexão e provocar as pessoas a pensarem sobre a grande relevância, talvez difícil mensurar ou enfatizar o suficiente a relevância do respeito, né? De uma conduta respeitosa, de uma conduta de acolhida e de uma conduta de reconhecimento de que somos todos e todas iguais e merecemos a nossa dignidade ser preservada e fomentada. Então, com este agradecimento, Tony, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Dizer que foi novamente um prazer participar desse podcast, né? Agradecer novamente o convite do pastor
do bispo Maurício de Andrade, né? Dizer que a Igreja Anglicana tem tido esse papel fundamental aí na abertura para a diversidade. A gente sabe que muitas vezes pessoas mais conservadoras se sentem ofendidas, né, por algo que deveria ser visto como algo normal, e que a Igreja Anglicana, em boa medida, tem comprado essa briga, né, vamos dizer assim, no sentido de haver um acolhimento da população LGBT, a população ainda tão excluída, né, em um momento tão difícil da história do país, que é um momento em que nós tivemos uma onda conservadora, né, uma onda de fundamentalismo que tem causado tanta discórdia, tanto conflito, tanta cisânia, a separação entre as famílias, né, esse processo de um movimento fascista que tem dividido a sociedade, dividido as famílias, dividido as religiões, né, e a gente observar que existe uma esperança exatamente a partir de uma perspectiva de acolhimento, de união, de partilha, de representatividade e de reconhecimento da diversidade. Então, acho que isso é fundamental. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Nós, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, que te agradecemos, meu querido. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos sobre o tema Direitos LGBT e Religião no Brasil. Eu tive a satisfação de conversar com Tony Bezerra, que é pesquisador e professor da Universidade de Brasília e doutorando em Sociologia. A você que nos escuta, eu desejo que fique bem, que fique em paz e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.